Tá. Eu imagino que várias coisas vocês tenham esquecido já, talvez, definição de sequências, limites de sequências e tal, mas conforme a gente for dando aula aqui, a gente vai lembrando esses conceitos, tá? A ideia hoje é a gente começar a trabalhar com a parte de limites infinitos. Não sei se vocês já começaram a dar uma olhadinha no livro, aquelas 2 semanas que eu pedi, mas senão a gente vai começar aqui do zero mesmo e seguindo mais ou menos o que o Elon faz naquele capítulo de sequências. Eu vou tentar transmitir essa tela aqui para vocês. Isso aqui é uma tentativa, tá, pessoal? Eu não sei se vai dar certo esse software aqui. Na verdade, é um site novo que eu encontrei, que ele permite a gente usar a mesa digitalizadora para fazer desenhos e tal. Mas a função que eu achei interessante dele é que ele permite escrever textos aqui. Ao invés de eu ficar desenhando na caneta toda hora, eu posso escrever um texto. E ele permite também a gente usar textos, ele entende comandos do LaTeX, por exemplo. Se eu quiser falar de sequências, a sequência XN, por exemplo, colocar aqui entre cifrões, ele já gera aqui no símbolo do LaTeX. Então, vai ficar legal se ele não ficar travando muito. Tá? Bom, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre limites infinitos hoje. Eu tentei fazer slides antes, mas eu não achei que ficou muito legal, porque fica muito passivo. Então, eu vou tentar fazer como se fosse num quadro aqui mesmo, tudo bem? Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem usar o microfone, porque eu não vou ficar aqui olhando o chat toda hora, tá? No áudio conseguem chamar a atenção melhor para mim. Bom, então, lembrando aqui primeiro, a questão de limite de sequência, que a gente viu lá no início do ano. Você lembra o que significa dizer que o limite de uma sequência é um número A, por exemplo? Bom, então, vamos pensar numa sequência aqui. Sequência xn, de números reais. O que significa dizer que o limite dela é um número A? Diz que esse número, que o limite dela é A se, pela história, né? Para todo epsilon, x0 existe um certo n0 nos naturais. Ok? Fica bonitinho aqui, no formato que a gente quer. Tá, o que é o seguinte. O A não seria dos reais? For maior que n0, então, a distância do xn até A é menor que esse epsilon. Professor? Então, essa definição de limite de sequência, a ideia geométrica disso aqui qual que é? Se a gente pegar aqui, então, desenhar a reta, tem uma reta aqui. O que significa dizer que o limite de uma certa sequência que está nessa reta aqui tem uma sequência de pontos aí, x1, x2, x3, x4, e assim por diante. Ela está convergindo para um certo número A. O que isso significa? Bom, quer dizer que todos os pontos da sequência estão próximos desse ponto A aqui para índices suficientemente grandes. Quer dizer, se eu pegar aqui um valor epsilon positivo qualquer e pensar nesse intervalinho com centro em A e raio epsilon, olha, a distância daqui até aqui é epsilon. Então, A mais epsilon. Daqui para cá também é epsilon. Então, vai estar na esquerda, né? Então, fica A menos epsilon. O que eu estou falando
nessa definição é que todos os pontos da sequência vão estar aqui dentro, a partir de um certo índice. Por exemplo, nesse caso, a partir do índice 4, o x5 está aqui, o x6 está aqui, o x7 está aqui, enfim, está todo mundo aqui dentro. Isso tem que valer para qualquer epsilon, tá? Então, se eu diminuir o valor desse epsilon aqui, eu peguei esse epsilon grande, diminuí ele, ficou pequenininho, ainda vale isso. Todos os termos da sequência ficam aqui dentro a partir de um certo ponto. Tudo bem? Tinha até um arquivinho aqui no GeoGebra que eu tinha mandado para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apresentar outra tela. Estão conseguindo ver aí a tela? Bom, aqui é um exemplo de um limite de sequência, tá? Eu escolhi essa sequência do tipo 1 sobre x é a função, então, na verdade, a sequência 1 sobre n que eu estou usando, qual que seria o limite dela? Eu coloquei como L essa tentativa de limite, esse chute do limite. A gente sabe que o limite da sequência... deixa eu colocar como exemplo isso. Vamos pegar a sequência xn igual 1 sobre n. Qual que é o limite dessa sequência? Zero. Bom, a gente sabe que o limite dessa sequência é zero, né? A gente sabe isso porque olhando o gráfico da função, enfim, dá para adivinhar que é zero. Mas como é que a gente prova isso? Olhando a definição. Se mostrar que para todo epsilon existe um n0 e tal, que aquela implicação aqui de cima funciona. Todo ponto a partir de n0 fica uma distância menor que epsilon da sequência, no caso de 1 sobre n. A gente já mostrou isso na aula, né? Eu não vou fazer de novo. Mas olhando aqui a figura, qual que é a ideia? O L seria meu chute para o limite, no caso, vou colocar no zero aqui. Aqui meu epsilon está ficando grande ou pequeno, posso variar ele, mas sempre positivo. Então o que eu estou falando é o seguinte, independente do valor de epsilon que eu pegar, esse intervalo aqui, com centro em L mais epsilon e L menos epsilon, todos os pontos da sequência ficam aqui dentro, a partir de um índice. Aqui, por exemplo, para esse valor 0,89, só o primeiro ponto da sequência está fora, todos os outros estão aqui dentro. Se eu diminuir o valor de epsilon, pegar um menorzinho aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos da sequência fora, mas uma hora eles entram e não saem mais. Se eu pegar um menor ainda, isso ainda acontece. Então, o zero é o limite da sequência 1 sobre n. Se eu fizesse isso para qualquer outro valor, sei lá, vou pegar o valor 1,5, por exemplo, 0,5 aqui. Isso funciona ainda? Se eu pegar um epsilon grande, tudo bem. Olha, está todo mundo aqui dentro, né? Não sobrou ninguém. Mas tem que valer para todo epsilon positivo. Não para um. Se um funcionar já deu. Não, tem que ser para todos. Se eu pegar um menor, aqui ainda está dando, aqui dá. Agora, a partir desse valor aqui, por exemplo, 0,32, não dá, né? Tem alguns pontos aqui dentro, mas vou ter infinitos pontos da sequência fora. Então, esse não é o limite. A gente mostrou que quando o limite existe, ele é único, né? Bom, a gente viu algumas propriedades aritméticas também, limite da soma dos limites, limite do produto, do quociente. O que a gente vai ver hoje é um outro tipo de limite, que são os limites infinitos, tá? Quando uma sequência vai para
mais infinito e menos infinitos. Então, vamos começar definindo o que são esses limites infinitos. Vou colocar como definição. Vou pegar uma sequência de números reais aqui. Primeiro, o que significa dizer que uma sequência tende a mais infinitos? Diz que a sequência tende a mais infinito e a gente escreve assim. Limite xn é mais infinito. Opa. João. Mais infinito. Se todo m maior que zero, existe n zero natural, tal que se n maior que n zero, então xn é maior que esse n. Essa é uma definição parecida com aquela de limites da sequência convergindo para um número real. Vocês conseguem ver geometricamente o que significa isso? Deixa eu fazer um desenho aqui. Olha, o que eu estou falando é que qualquer m maior que zero, a gente tem um certo índice m zero, tal que todos os pontos da sequência são maiores que m, a partir desse índice. Tá? Então, é como se fosse o seguinte, se eu pegar qualquer cota superior aqui, para essa sequência, pegar qualquer cota superior, todos os pontos da sequência, eles podem começar antes, mas uma hora, aqui o x1, x2, x3, uma hora eles vão passar. Vai passar e não vai voltar mais para um valor menor que m. Tá? Então, eles realmente estão indo aí para mais infinito. Então, quer dizer que essa sequência não tem uma cota superior, e mais do que isso, na verdade. Quer dizer que qualquer cota superior que eu pegar, pode ser aqui, a sequência vai passar dessa cota e não vai voltar mais para um valor menor do que ela. Tá? Então, por exemplo, vou fazer um exemplo bem simples aqui. Digamos a sequência xn igual a n. Sequência de todos os números naturais aí. Quer dizer, essa sequência aqui, né? Esta sequência aqui. Sequência dos números naturais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Vocês conseguem provar que essa sequência tem limite mais infinito? Por que o Professor, limite dessa sequência é mais infinito? professor, Olha, igual antes, se a gente pegar a sequência aqui, deixa eu escrever uns pontos aqui. Primeiro. Tá, aqui está o 1, aqui está o 2, 3, 4, e assim por diante.
Eu peguei qualquer cota superior para essa sequência, digamos um número 1 milhão, sei lá. Número grande aí. Existe algum ponto, a partir de algum índice, essa sequência vai passar 1 milhão? 1 milhão aqui, no caso, é o nosso M. Qual que seria o N0 que funciona para esse M aí? Para dar certo ali na definição da sequência? Definição do limite da sequência ser mais infinito. Olha, a sequência até o índice 999.999 está aqui, certo? No índice 1 milhão, ela está aqui. No índice 1 milhão e 1, está aqui. A partir desse índice, então, ela passou e não voltou mais para cá, certo? Então, nosso N0 aqui a gente poderia tomar, por exemplo, como sendo justamente o 1 milhão. Ou qualquer outro número maior que ele também. Também funciona. Tá? Então, para todo... Na verdade, se a gente for fazer formalmente aí. Então, para todo M maior que zero, a gente pode sempre pegar um número natural maior que M, né? Porque o conjunto dos números naturais é ilimitado. Então, para todo M maior que zero, existe M0 natural, tal que M0 é maior que M. Porque o conjunto dos números naturais é ilimitado. É ilimitado superiormente. Né? Tá, e daí? Bom, se ele é ilimitado superiormente, a gente tem o N0 aqui que é maior que M. E se o N, então, for maior que N0, o que acontece? Por transitividade, N é maior que N0, N0 é maior que M, então o N é maior que M. E o N, nesse nosso exemplo, é justamente a definição da sequência, né? É justamente o nosso Xn aí. Então ele encaixa certinho aqui na nossa definição. Para todo M maior que zero, existe um N0 natural, tal que se N é maior que N0, então Xn é maior que M. Então bate ali na nossa definição do limite da sequência ser mais infinito. Bem, bom, claro, é um exemplo bem besta esse, né? Mas vamos pegar alguma coisa um pouco mais interessante. Outro exemplo, então. Pegar a sequência Xn igual a elevado a n. No caso, o a sendo um número maior que 1. Posso dizer que essa sequência vai para mais infinito? Vamos tentar ver aqui no GeoGebra como é que fica essa sequência. Eu vou colocar aqui mais um controle deslizante. É um número maior que 1, né? Eu vou colocar aqui entre 0 e 5, sei lá. E aqui na função eu vou colocar, então, a elevado a x. Vamos ver se vai dar certo. É claro, para a igual a 1, né, todo mundo vai ficar aqui no 1. Se aumentar um pouquinho o valor, olha o que acontece com essa sequência. Ela explode, vai lá para mais infinito mesmo. Se eu pegasse um valor menor do que 1, 0,9, 0,8, positivo ainda, o que acontece? Ela vai convergir para zero. Tá?
maior que 1. Eu acho que nesse outro arquivo talvez fique mais fácil enxergar. Fazer a mesma coisa de antes, colocar aqui o cursor de 0 a 5. Trocar a função aqui então para ficar elevado a x. Olha, vendo como gráfico, em vez de ver como pontos na reta, fica mais fácil enxergar nesse caso, né? Qualquer valor maior que 1 que a gente pegar, a sequência vai lá para cima, ela explode. Se pegar um valor entre 0 e 1, bom, se pegar 1, daí vai ficar uma reta. Porque fica todo mundo a elevado a n, né? Então, 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. Agora, se pegar menor que 1, entre 0 e 1, ela vai tender aí a 0. Tá, olhando o desenho, tá, não é difícil visualizar, mas como é que a gente mostra isso? Como é que a gente pode provar? Luana, eu tô vendo teu chat agora. Eu não ouvi nada. Professor, você consegue escutar a gente? Que a gente fez pergunta, acho que você não ouviu. Não tô ouvindo. Deixa eu tentar. Ah, tá, desculpa. É que meu alto-falante estava desligado. Pode tentar falar agora. Não, é que a gente tinha respondido antes e parecia que você não tinha ouvido, daí a gente Não suspeita tinha que mesmo. Eu desliguei estava meu sem áudio. alto-falante. Desculpa. Agora tá ok. Beleza. Então tá. Já que a gente está. Ah, tá. Essa sequência aqui. A elevado a n com a maior que 1. Como é que a gente pode provar que essa sequência vai para mais infinito? Uma ideia? Aqui vocês vão ter que lembrar de uma coisa de análise de 1, que, bom, não é meio difícil lembrar, que é a desigualdade de Bernoulli. Só relembrando aqui essa desigualdade. Essa desigualdade diz o seguinte: todo h maior que menos 1, é o seguinte. Um mais h elevado a n é maior ou igual do que mais n vezes h. Isso aqui é uma desigualdade que a gente pode provar por indução, não é difícil, mas ela é bem útil para provar, por exemplo, esse tipo de questão, que essa sequência vai para mais infinito. Por quê? Bom, vamos ver. O que a gente tem que mostrar? Para todo m existe um n0, tal que... Deixa eu escrever aqui. A gente quer mostrar que para todo m positivo, não precisava ser positivo, tá? Podia ser qualquer coisa. Só colocar um positivo para ficar igual que está no livro. Todo m maior que zero, existe um certo n0, natural, tal que... Se o n for maior que o n0, então essa sequência, no caso, a elevado a n, fica maior do que o n. A ideia aqui, então, é a gente tentar fazer do final para o começo, tá? Vamos tentar supor que isso aqui é verdade, que o a elevado a n é maior que esse m qualquer que a gente fixou antes, e tentar achar quem seria esse n que funciona. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que o a é um número maior que 1, certo? Então, ele é 1 mais alguma coisa positiva. Como a é maior que 1, então o a a gente pode escrever ele como 1 mais h, com h maior que 0.
Então, se A é igual a 1 mais H, quando a gente faz A elevado a N, o A elevado a N vai ficar 1 mais H elevado a N, e é aí que a gente vai usar a desigualdade de Bernoulli, essa desigualdade aqui. 1 mais H elevado a N é maior ou igual que 1 mais N vezes H. Mas fica difícil ir para cima e para baixo aqui nessa tela. Bom, aqui acabou já o trabalho que a gente tinha, porque a gente sabe que essa sequência como H é positivo, isso aqui vai para... Ele fica tão grande quanto a gente queira, né? A gente consegue ver intuitivamente que isso vai para mais infinito. Isso aqui vai ficar maior do que isso, que vai para infinito, então isso vai para infinito também. Mas vamos provar isso aqui com um pouco mais formalmente, tá? Quando que isso daqui vai ficar maior do que aquela cota que a gente fixou antes, que é aquele n? Para que valores de n? Para todo m, a gente tem que garantir que isso aqui vai ficar maior que m, certo? Então a gente quer o seguinte. A gente quer encontrar um certo n0 natural, tal que se n for maior que n0, então essa sequência a elevado a n seja maior do que o n. Bom, o a elevado a n, ele é maior que essa coisa aqui, 1 mais n vezes h. Então, se a gente tiver 1 mais n h maior que m, para que valores de n que isso é verdade? Olha, se fazer as contas aqui, subtraindo um dos dois lados, vai ficar m menos 1. Agora, dividindo por h dos dois lados, eu posso fazer isso porque o h é positivo, né? Não tem perigo de dividir por zero. Estou dividindo por um número positivo, então a desigualdade se mantém. Pronto. Voltando agora. Daqui para cá, o que a gente conclui? Se eu pegar um número n maior do que esse número aqui, n menos 1 sobre h, então vai ser verdade que o a elevado a n é maior que m. Isso aqui é como se fosse um rascunho, tá? Para a gente descobrir qual que é o número que funciona ali na definição. Então, o que a gente faria formalmente? Um dado m maior que zero, eu vou escolher um certo n0 justamente que seja maior que essa coisa aqui, n menos 1 sobre h. Bem, e por que eu escolhi isso? Porque é o que eu sei que vai dar certo. Porque a gente acabou de fazer essa conta aí. Se a gente pegar então esse n0 maior que m menos 1 sobre h, então, se a gente pegar n maior que n0, o que acontece? Se o n for maior que n0, o n vai ser maior que essa coisa aqui, m menos 1 sobre h. E aí, voltando nas contas aqui, a gente descobre que 1 mais nh é maior que m. Certo? Tá, e a gente usa isso para quê? Aí entra a desigualdade de Bernoulli.
por desigualdade de Bernoulli, a gente sabe que 1 mais h elevado a n é maior ou igual que 1 mais nh. Isso a gente acabou de ver que é maior que n. Tá aqui. Agora, quem que é 1 mais h? É o nosso A lá do início. Né? A é 1 mais h. Então, acabou. Pegando esse n0 aqui, maior que m menos 1, m menos 1 sobre h, isso implica que o a elevado a n vai ficar maior do que o n. Ou seja, o limite da sequência elevado a n é mais infinito. Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Vamos ver o que mais que tem aqui. Professora, baixa um pouco a tela para eu copiar. Ah, claro. Obrigada. Então, pessoal, quando eu falo que o limite da sequência é mais infinito, quer dizer que os pontos da sequência ficam tão grandes quanto a gente queira, mas não é só isso, tá? Eles têm que ficar maiores que qualquer cota superior e ficar acima dessa cota, para o resto da vida. Não é a mesma coisa dizer que a sequência é ilimitada, tá? Por exemplo, posso baixar aqui? Deixa eu colocar como observação. Se xn é uma sequência ilimitada, superiormente, dizer que a sequência é ilimitada superiormente não quer dizer a mesma coisa que o limite dela é mais infinito, tá? Por quê? Vocês conseguem pensar num exemplo de uma sequência que seja ilimitada superiormente, sem limite mais infinito? Uma sequência que fosse, por exemplo, 1 menos 2, 3 menos 4, 5 menos 6. E, Ela é ilimitada porque ela vai crescer, mas ela vai crescer nos dois sentidos. Então, o limite dela não vai ser mais infinito. isso mesmo. Essa seria uma sequência que é ilimitada tanto superiormente quanto inferiormente, né? Mas pensando que numa sequência agora que seja limitada inferiormente e não superiormente. Só porque a gente não falou ainda de limite menos infinito. É parecido com esse exemplo que você deu. Digamos, se eu pegar essa sequência aqui. 1, 2, daí eu volto no 1, 3, 1, 4, 1, 5, assim por diante. Essa é uma sequência que não é limitada superiormente, né, porque dá para ver que essa subsequência dos pares, ela vai para infinito, para mais infinito, só que ela não, o limite dela não é mais infinito, por quê? De novo, pensando na reta aqui.
A gente começa aqui no número 1, depois vai no 2, daí volta no 1, daí vai para o 3, daí volta no 1 de novo. Então ela fica fazendo isso daqui e isso toda hora, né? Então qualquer cota que eu fixar aqui, qualquer cota superior, M, os pontos da sequência uma hora vão passar esse M, claro. Uma hora eles vão passar aqui, mas eles vão voltar. E isso não pode acontecer, tá? Eles têm que passar e ficar para sempre para cá. Não pode ficar indo e voltando. Tá bem? Outra coisa, dizer que a sequência é, que o limite da sequência é mais infinito, quer dizer que ela é crescente? Ou não? Vocês conseguem pensar numa sequência que tende a mais infinito e não seja crescente? Tem um exemplo simples também. Deixa eu só terminar de escrever aqui. Se o limite da sequência for mais infinito, não quer dizer que ela é crescente, tá? Ok? E por que isso? Se a gente pensar, por exemplo, nesse exemplo aqui. Bom, o exemplo, a ideia do exemplo é simples. A ideia é só pegar uma sequência que ela vá para mais infinito, só que ela fique indo e voltando, tá? Por exemplo, começo no 1, vou para o 3, por exemplo, daí eu volto para o 2, daí do 2 eu vou para o 5, do 5 eu venho para o 4. Então ela vai subindo, só que ela vai voltando ao mesmo tempo, tá? Uma coisa desse tipo. Então ela não é crescente por quê? Porque tem números aqui. N1 menor que N2, com o xn1 maior que o xn2. Então, ela não é crescente. Mas ainda assim ela vai para mais infinito. Qual que seria um exemplo disso? Por exemplo, essa aqui. Vamos fazer isso que eu falei antes. Então, eu comecei no 1, do 1 eu vou pro 3, do 3 eu volto pro 2, depois eu vou pro 5, 4. Só para ficar mais claro. Deixa eu começar no 3. Vou colocar só os ímpares aqui, tá? 3, o 5, depois 7, depois o 9. Isso. Assim por diante. Então dá para ver que ela está subindo, né? Está indo para mais infinito. A ideia é tentar ir voltando, só para não deixar crescente. Ela vai voltando, mas continua crescendo, tá? Então do 3 eu volto para um número menor que ele, o 2, por exemplo. Do 5 eu volto para o menor que ele, que é o 4. Do 7 eu volto para o menor que ele, que é 6. E assim por diante. Eu volto para 8, 10. E assim por diante.
Olha, qualquer cota superior que a gente fixar aqui, qualquer m, qualquer m que a gente fixar aqui positivo, uma hora os pontos da sequência vão passar esse m, né? Vão passar ele, mas vão continuar indo e voltando, um em relação ao outro. Então ela não é crescente, mas o limite dela é mais infinito. Tá, vamos ver. Ainda falando de sequência crescente ou não decrescente, vou colocar como mais uma observação aí. Se xn for uma sequência não decrescente, posso dizer que o limite dela é mais infinito? Ou não? Depende se ela é limitada superiormente ou não. Isso, exatamente. Então tem dois casos, né? Primeiro, se ela for limitada superiormente, o que acontece? Bom, nesse caso, a sequência é convergente, né? É aquele teorema de Bolzano-Weierstrass. Toda sequência monótona limitada, ela é convergente. E nesse caso, o limite dela é justamente o supremo desse conjunto dos pontos. O supremo desse conjunto aqui, xn, tal que x, tal que tal, tudo mais. Acho que é meio claro por que isso acontece, né? Se a gente vê como um gráfico de função, digamos que seja limitada, então, essa limitada superiormente essa sequência, então, digamos que ela seja crescente, ela, naturalmente, se ela for limitada, ela vai ter que convergir para esse valor que é o supremo dela, o supremo desse conjunto aí. Agora, se ela for ilimitada superiormente e for crescente ainda, aí sim, a gente pode dizer que o limite dela é mais infinito. Se ela for ilimitada superiormente e não decrescente. Né? Também no gráfico não é difícil visualizar por que isso acontece.
Olha, a sequência ela é ilimitada. Então, qualquer cota que a gente fixar aqui, qualquer m, a sequência ela é crescente, né, ou não decrescente, e ela é ilimitada. Então, uma hora ela vai passar. Ela vai passar esse limite, essa cota, e como ela é crescente, ela vai continuar maior do que ele. Não vai poder voltar para cá, né, para um valor menor que ele. Então, a gente consegue provar isso daí de uma maneira formal assim. Xn é ilimitada superiormente. Tá? É ilimitada superiormente. O que significa dizer que ela é ilimitada superiormente? Quer dizer que qualquer cota que a gente fixar é superior, algum termo da sequência vai ficar maior que ele. Então, existe um certo N0, tal que o meu problema aqui é para conseguir baixar essa página aqui, dá uma travada às vezes. Existe um N0 tal que o Xn0 é maior que o N. Agora, a sequência ela é não decrescente, né? Então, se eu pegar um número maior que esse N0, o que vai acontecer com a sequência? O Xn vai ficar maior ou igual que o Xn0. Então, e o Xn0 é maior do que o N. Então, o Xn fica maior que N. E essa é justamente a definição do limite ser mais infinito. Beleza? E do mesmo, menos infinito, pessoal, é a mesma coisa, só vai trocar o sinal ali. Vou colocar como uma definição aqui embaixo. Quando que a gente vai dizer que o limite de uma sequência Xn é menos infinito? É a definição nesse caso. Olha, aqui no mais infinito era. Cadê? Vamos marcar isso. Vai para mais infinito se, para todo n maior que zero, existe um n0, tal que n maior que n0 implica que xn é maior que n. Então, todos os pontos da sequência ficam maiores do que esse número que a gente fixou, a partir de um índice. Para menos infinito vai ser só inverter, né? A gente quer que os termos fiquem menores que qualquer número que a gente fixe, a partir de um certo índice. Então, o limite vai ser menos infinito se, para todo, vou colocar n maior que zero de novo, para ficar igual ao livro, para todo n maior que zero, existe certo índice n0, então, que acontece o seguinte, se o n for maior que n0, então, xn vai ficar menor do que menos n.
Então, o que significa isso de novo? Eu coloquei menos m para ficar negativo, tá? Seria... Eu podia colocar qualquer m real também, não faz diferença. Então, o zero está aqui, digamos. O m que a gente pegou aqui positivo está aqui do lado direito. O menos m está aqui do lado esquerdo. Então, o que eu estou falando é que todos os pontos da sequência vão ficar menores do que o menos m a partir desse índice m0. Então, pode começar aqui, mas uma hora eles vão passar e não vão voltar mais para um número maior que o menos m. Então, digamos, xn0 está aqui, xn0 mais 1 está aqui, xn0 mais 2 está aqui. Bom, eu não vou fazer exemplos aqui, porque é tudo parecido com o que a gente viu antes, só que em vez de ir para cima, está indo para baixo, né, a sequência. Bom, vamos começar a provar alguma coisa, então. Essa próxima proposição ela vai relacionar, então, o limite sendo mais infinito com menos infinito. É o seguinte. Nossa proposição, o limite da sequência, ele é menos infinito, C, somente C. Limite da sequência menos xn por mais infinito. Então, é como se eu pudesse trocar esse sinal aqui de lugar, né, com a sequência. Isso é útil na hora de a gente fazer as contas e tal. A demonstração disso daí é simples, é puramente a definição de limite sendo mais infinito e menos infinito. Vamos ver. Esse aqui é um teorema do tipo 6 somente 100, então tem que mostrar a ida e a volta, né? Então, vamos mostrar a ida primeiro. Então, vamos supor que o limite da sequência é menos infinito. O que significa dizer que o limite da sequência é menos infinito? Só aplicar a definição. Para todo m positivo, existe um certo n0, tal que se o n for maior que n0, então o xn fica maior do que o n. É só a definição do limite da sequência ser... Ah, não, desculpa, é menos infinito. Então, tem que ficar menor que... Deixa eu ver isso. Se o n for maior que n0, xn vai ficar menor do que menos n. Beleza? Bom, aqui não tem nada para fazer, é só trocar o sinal das coisas. Olha, passando o m para cá e o xn para cá, um vai inverter de sinal com o outro, certo? Vai ficar assim, então. Se n for maior que n0, então o n fica menor do que menos xn. Ou só para escrever do jeito que está na definição de limite sendo mais infinito, n maior que n0 implica que o menos xn é maior que n. Vou inverter aqui os dois números. Pronto, né? Para todo n maior que 0, existe um n0 natural, tal que essa coisa aqui acontece.
Isso é a definição da sequência menos xn ser está indo para mais infinitos. A volta é a mesma coisa, né? Na verdade, olhando essas contas aqui, dá para ver que vale a ida e a volta. Aqui, eu posso dizer que a volta é análoga. Ou, na verdade, essa demonstração já está fazendo a ida e a volta ao mesmo tempo. Mas deixa eu só colocar aqui. A volta. Não. Tá, do mesmo jeito que a gente tinha as propriedades aritméticas para os limites de números, tem também para os limites infinitos, mas não são exatamente a mesma coisa, né? Por exemplo, a gente não pode dizer o que acontece quando um limite vai para mais infinito e o outro para menos infinito. O que acontece com o limite da soma? Vai depender da sequência. Mas para algumas sequências, a gente tem propriedades aritméticas úteis. Vamos lá. Vou colocar aqui como propriedades aritméticas, então. Eu vou colocar como um teorema também, tá? Então, primeiro, se o limite de uma sequência xn for mais infinito, uma sequência yn for limitada inferiormente, então tem uma sequência, está indo para mais infinito. Outra que não vai para menos infinito, porque ela tem uma cota inferior aí para os termos dela. Então, o que eu posso falar sobre a soma dessas sequências? Vai para mais infinito também. Olha, que é importante que a sequência yn seja limitada inferiormente, tá? Porque se a gente pegar, por exemplo, sei lá, só fazer um rascunho aqui. Digamos, o xn seja n e a yn seja menos n. Essa daqui, ela está indo para mais infinito, certo? Essa daqui, ela não é limitada inferiormente. Essa aqui está indo para menos infinito. E o que acontece com a soma delas? Xn mais yn. Vai para mais infinito? Não, né? Xn com yn, isso aqui dá sempre zero. Então, não vale. Aqui é importante que a sequência yn seja limitada inferiormente. Tá, a gente já vai provar isso, tá? Deixa eu só continuar escrevendo aqui os itens do teorema. Agora, para o produto.
Então, tem uma sequência que vai para mais infinito. E a outra que é limitada inferiormente, só que limitada para um número positivo. Então, tem uma sequência que vai para mais infinito. Outra é formada só por termos positivos. Então, o que acontece com o produto? Também vai para mais infinito. Aqui é importante a outra sequência ser formada por termos positivos, porque se eles fossem negativos, por exemplo, essa sequência poderia ir para menos infinito, por exemplo, né? Agora, para o quociente, 3. É uma sequência de termos positivos. Sequência de termos positivos. Então, acontece o seguinte. Essa sequência tem limite zero, C e somente C. O limite do inverso dela for mais infinito. Então, olha, aqui eu preciso que essa sequência seja de termos positivos, porque mesmo que ela vá para zero, né, poderia ir para zero pela esquerda, por exemplo, os xns negativos. Aí aconteceu o contrário. Esse limite de 1 sobre xn iria para menos infinito, né, em vez de mais infinito. Uhum. Tá, o próximo item tem 2 subitens aqui. Só não sei se estão copiando aí, ou se vocês querem, ou se eu estou indo muito rápido aqui. Precisam de tempo para copiar ou tá tranquilo? Tá, vou continuar aqui então. O quarto item. Pegar de novo duas sequências de termos positivos. Então, tá, primeiro caso. Então, nesse quarto item, a gente está falando do quociente de duas sequências, tá? As duas são termos positivos, uma delas tem uma cota superior aqui, uma cota inferior, que é um número negativo, é um número positivo ainda, então garante que ela não vai ficar perto de mais de zero, e a outra vai para zero. Então, essa sequência aqui, xn sobre yn, ela vai para infinito. Esse C é como se fosse uma margem de segurança para o xn, tá?
Ele faz com coisas desse tipo aqui. O C é um número positivo ainda, mas se ele é maior que zero. Então tá aqui. Se nosso, opa, nosso C, a sequência yn está indo para zero. Tá? Então tá tendendo a zero aqui. Mas ainda são termos positivos. Y são termos positivos também, mas ele nunca vai passar dessa cota aqui. Ele sempre vai ficar nessa região. Então, quando eu fizer a divisão aqui do xn por yn, isso vai para mais infinito. Isso não aconteceria se o xn também fosse para zero. Se ele for para zero mais rápido que o yn, aí pode acontecer dessa sequência do quociente ir para zero também. Ou para algum outro número real positivo. Ou pode acontecer do limite nem existir. Tá? Depois a gente vai ver uns exemplos aí. E o segundo subitem, esse é o contrário. Tem uma sequência limitada e a sequência de baixo indo para mais infinito, então o quociente vai para zero. Aqui é importante que essa sequência seja limitada, porque se ela for ilimitada, pode acontecer disso ir para mais infinito, e esse aqui também, e esse quociente ir para algum número real qualquer, ou para mais infinito também. Tá? Agora, se o xn não passar de uma certa cota, então na hora que eu divido por uma coisa muito grande, esse quociente vai para zero. Bom, todas essas demonstrações aqui a gente só usa a definição mesmo, não tem segredo nenhum. Mas vamos fazer todas elas aqui com detalhe para poder praticar as definições, né? E memoriza melhor também. Bom, vamos começar com o primeiro. O primeiro tem uma sequência que vai para mais infinito, outra limitada inferiormente, então esse limite é mais infinito da soma. Alguma ideia aí como é que a gente faz? Então aqui a gente tem deixa eu copiar de novo isso. Esse era o primeiro item, né? A gente quer demonstrar isso daí. Se uma sequência vai para mais infinito e a outra é limitada inferiormente, então a soma vai para mais infinito também. Bom, lembrar primeiro, o que significa dizer que a yn é limitada inferiormente? Dizer que a sequência é limitada inferiormente quer dizer que ela tem uma cota inferior, né? Existe algum número C?
tal que todos os termos da sequência são maiores do que esse C. Para todo N natural. Então, só fazendo um desenho aqui, tem um C, tal que todos os termos da sequência estão acima dele. Y1, Y2, Y3, e assim por diante. A gente quer mostrar que o limite dessa soma é mais infinito. Então, para todo M, existe um certo M0, tal que os termos a partir de M0 são maiores que esse M. Né? Então, a gente quer mostrar isso. Deixa eu mostrar que o limite da soma só repetindo a definição. Dado M maior que zero, existe o M0 natural, tal que N maior que N0 implica que Xn mais Yn, que é a nossa sequência, é maior que M. Tá. O que a gente sabe do nosso Yn? A gente sabe que todos os termos Yn são maiores que C, certo? A gente sabe que o Xn mais Yn é sempre maior do que o Xn mais C. E eu sei também que a sequência Xn vai para mais infinito. Então, todos os termos da sequência Xn ficam maiores que qualquer cota superior que a gente colocar. Então, olha, isso daqui vai ser maior do que M para algum índice N? Quando que isso é verdade? Para o Xn mais C ser maior que M, a gente precisa que o Xn seja maior do que M menos C, certo? Isso é verdade? Isso vai acontecer alguma hora? Vai, porque a sequência Xn vai para mais infinito. Ela não tem nenhuma cota superior. Ela vai passar isso aqui uma hora e vai continuar maior. Então, como? Isso aqui é só um rascunho, tá? Deixa eu até colocar como um rascunho. Tá. Xn mais Yn, a gente precisa que isso seja maior que M. Tá. O que a gente sabe? Como o limite de Xn é mais infinito, existe um certo N0, tal que o Xn é maior que qualquer cota superior que a gente fixar. Por exemplo, M menos C. Para todo diferente. Qualquer índice que a gente pegar a partir de M0, a gente tem o Xn maior que M menos C, que seria uma cota superior para essa sequência. Que a gente sabe que não existe, né? Então, todos vão passar a partir desse índice M0. Então, se eu somar o Yn agora, como é que fica? Xn mais Yn vai ficar maior do que M menos C mais Yn. E o Yn é maior do que o Yn é maior que C.
A gente sabe que o yn é maior que c. Então, m menos... Isso aqui vai ficar maior do que m menos c mais o c. Então, só trocando o yn aqui por c. Isso é maior que isso. Então, essa coisa é maior que essa. Isso dá quanto? Menos c com c, sobra só o n. Então, resumindo, para todo m que a gente fixar, existe um certo n0, tal que xn mais yn vão ficar maiores do que o n, a partir desse índice. Portanto, o limite dessa soma realmente é mais infinito. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Bom, segundo item é sobre o produto agora, né? Deixa eu copiar aqui de novo. Um produto de uma sequência que vai para infinito com outra que é formada por termos positivos. Eu não estou falando que ela é convergente, tá? Podia até ser divergente aqui. Eu preciso que ela seja limitada inferiormente para um número positivo. Uhum. Bom, pessoal, aqui é a mesma coisa, né? O que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que para todo m positivo existe um certo n0, tal que n maior que n0 implica que o xn vezes yn é maior que m. Tá, o que a gente sabe? A gente sabe que o yn é maior que c. Esse c é um número positivo. De novo, vou colocar como rascunho aqui. O yn ele é maior que o c, que é um número positivo. Então, quando eu multiplicar aqui o xn com yn, o que acontece? O xn é positivo também, então o sinal da desigualdade se mantém. Quer dizer, eu não sei se o xn é positivo, né? Mas ele vai para mais infinito, então eu sei que a partir de algum índice ele vai ficar positivo. Pode ser que os primeiros não sejam, mas quando a gente fala em limite, a gente quer saber o que acontece na cauda, no final da sequência, e não nos primeiros termos. Então eu posso pensar que o xn é positivo. Vou multiplicar aqui. Xn com c, isso vai ficar maior que zero. Uhum. Tá. E eu posso dizer que isso daqui vai ser alguma hora maior que esse m? Só para ver que isso aqui fica igual a isso, né? Xn, yn é maior que m, é isso que a gente quer chegar, e por enquanto é isso que a gente tem. Xn, yn é maior que xn, c. Eu posso dizer que isso daqui é maior do que m? Para algum índice? Ou, de forma equivalente, eu posso dizer que o xn é maior que m sobre c? Para algum índice? Eu posso porque essa sequência xn está indo para mais infinito, né? Então, Se o C for menor do que 1, for entre 0 e 1, isso não dá problema? o que é 0 e 1? O C. O c? Não, né? Porque o sinal da desigualdade vai se manter. Ele só inverte se for negativo.
Mesmo estando entre 0 e 1, a gente pode dividir aí para Não, ver. não digo pela desigualdade, eu digo Hum, o xn é muito grande, né? Porque ele tende ao mais infinito. Mas vamos dizer que o uhum, c seja muito pequeno, próximo de zero. uhum. Quando eu multiplico o xn por c, ele não vai aumentar, ele vai ficar menor. Ah, sim, Quanto mas mais a grande o questão xn, menor vai ser o xn vezes c. é. Deixa eu pensar. Eu acho que esse xn pode ser muito Faz grande sentido o que você está falando. e Deixa eu ver. talvez não faça muita diferença. Esse C. Rodrigo, não dá para te ouvir. Pode ser que o xn seja muito grande, que o c não faça muita diferença na divisão. E ele continue sendo maior que o m. Mas é que quando você divide por um número muito pequeno, ele fica muito grande. Sim, ainda assim o xn consegue ser maior que esse número, porque ele é limitado, né? Ainda assim, no final da cauda, ele ainda pode ser maior. Deixa eu tentar entender aqui a questão. Tá, se o C for um número entre 0 e 1, ok. Xn. Não, tá certo, olha. Tudo bem. Você é um número, sei lá, 0,1, por exemplo. Tudo bem? Se eu multiplicar isso aqui por um número muito grande, o que vai acontecer? Ele vai tender a zero? Não. 0,1 vezes 1 milhão, isso vai dar quanto? 100 mil, né? Então, mesmo se a gente pensar aqui no GeoGebra, por exemplo, pensar, tá, vou colocar esse controle deslizante de novo, A, ok. Pensar na função fx igual a vezes x. O que acontece com ela? É uma função que é sempre crescente para positivo. Para igual a 1, para igual a 2, enfim. Se eu pegar um número menor que 1, ela continua sendo crescente. E ela continua indo para mais infinito. Apesar de velocidade menor, né? Ela só vai inverter isso se for zero ou negativo. Então, não faz diferença aí o C ser entre 0 e 1. Quando a gente multiplicar por uma coisa grande, esse produto ainda vai ficar muito grande. Entendi, obrigada. Mas, tá. Então pronto, olha. A gente precisa que esse xn seja maior que esse número. E isso acontece, por quê? Porque ele está indo para mais infinitos. Então, voltando aqui. Como essa sequência xn vai para mais infinito, existe um certo n0, tal que se o n for maior que n0, então o xn fica maior do que essa coisa aqui. Por que eu vou usar isso? Porque eu sei que vai dar certo nas contas, porque a gente já fez o rascunho aqui, e é o que a gente precisa usar para encaixar e ficar tudo bonitinho. Então existe um certo n, tal que n maior que n0, implica que xn maior que n sobre c. Agora, vamos multiplicar o yn. É um número positivo, certo? Então, mantém o sinal da desigualdade aqui. O yn, ele é maior que o c. Então, isso vai ficar maior do que n sobre c vezes c, que é justamente n. Acabou. Então, para n maior que n0, o xn, yn fica maior que qualquer cota que a gente fixa. Ou seja, o limite desse produto é mais infinito.
Tudo bem? Terceira. Tá, a terceira é aquela história da sequência ir para zero, se e somente se o inverso dela vai para mais infinito. Sequência de números positivos. Então, segunda parte. Tá, então tem uma sequência de termos positivos, ela vai para zero. Se ela for para zero, então o inverso dela vai para mais infinito e o contrário também. Se o inverso vai para mais infinito, então ela tem que ir para zero. Bom, é só a questão de definição de novo. Vamos lá. Tentar provar a ida primeiro. Vamos lá. Vamos supor, então, que o limite da sequência xn é igual a zero. A gente quer mostrar que esse limite de 1 sobre xn é mais infinito. Então, vamos lá. Lembrando a definição, o que significa dizer que o limite vai para mais infinito? Então, a gente tem que mostrar que para todo m maior que zero, existe um certo n0, tal que se o n for maior que n0, então, esse termo da sequência, 1 sobre xn, vai ficar maior do que n, certo? E o que a gente sabe da sequência primeiro, da xn, é que ela está indo para zero. Então, vamos tentar tirar a xn daqui. Em vez de ter 1 sobre xn, ter o xn. O que a gente faz? Xn é positivo, né? Está aqui no enunciado. Eu posso multiplicar aqui dos dois lados. O m, a gente pode supor que é positivo também. Então, fica uma coisa assim. O m vem para cá, o xn para cá. E é sempre positivo. Isso daqui é verdade? Eu posso dizer que o xn vai ficar menor que qualquer coisa, do tipo 1 sobre n? O que significa dizer que o limite de xn é zero? De novo, isso aqui em vermelho é meu rascunho, tá? O que significa dizer que o limite de xn é zero? Quer dizer que para todo epsilon existe um n0, tal, que aquela coisa lá funciona. Para todo epsilon positivo, existe um certo n0, tal que se o n for maior que n0, então o módulo xn menos o limite, que no caso é zero, é menor que epsilon, certo? Vamos ver o que a gente pode fazer agora. Eu estou tentando sair daqui, que é o que a gente sabe, é a definição do limite de xn ser zero, e chegar numa coisa desse tipo aqui. Tá? O que dá para fazer com esse módulo agora?
Bom, primeira coisa, tirar zero não faz diferença, né? Vai ficar só o xn aqui em módulo. Outra coisa, o xn é positivo, então o módulo dele vai ser ele mesmo. Então a gente pode escrever isso aqui desse jeito. Então xn é menor que epsilon. Eu quero dizer que o xn é menor que 1 sobre m. 1 sobre m não é um número positivo? É, né? Porque o m ele é positivo. Então, se eu pegar o epsilon valendo isso daqui, tem que valer para todo o epsilon, então, em particular, tem que valer para isso daqui, a gente consegue fazer o caminho inverso para chegar nessa coisa aqui. Tá? Então, deixa eu só escrever isso. Limite xn é zero. Então, para todo epsilon, existe um n zero, tal, que acontece isso. Então, se eu pegar qualquer número m positivo, eu vou considerar o epsilon como sendo o quê? O epsilon igual a 1 sobre m. Por que 1 sobre m? Porque eu estou vendo aqui em cima, no meu rascunho, que é o que vai fazer dar certo as contas. Então tá. Para todo m positivo, seja epsilon 1 sobre m. Para todo não, né? Dado um m maior que zero, então existe um certo n zero, tal que n maior que n zero implica que o xn menos zero é menor que esse epsilon. Essa é a definição do limite da sequência xn ir para zero. Epsilon, e no caso, o epsilon vale 1 sobre n. Então, só fazendo as contas de novo, xn é positivo, tirando zero, posso tirar o módulo daqui, posso dizer que xn é menor que 1 sobre m. É tudo positivo, então a gente pode trocar as coisas de lugar, mantendo o sinal da desigualdade. Eu posso dizer que 1 sobre m é menor que m é menor que 1 sobre xn. E se a gente olhar como ficou essa definição, então, para todo m, ou melhor, dado m positivo, existe n0 em n, tal que n maior que n0 implica que essa sequência fica maior que n. O que é isso? É a definição do limite ser mais infinito. O limite da sequência 1 sobre xn é mais infinito. Para todo m positivo, a gente conseguiu o n0 natural, tal que n maior que n0 implica que essa sequência fica maior que essa cota superior. Beleza? Bom, pessoal, a gente continua amanhã, então, o item 4, tá? E amanhã a gente vai falar sobre ordem de grandeza, de convergência das sequências também. Tudo bem? Então, ficamos Professor, por... você tem como disponibilizar esse quadro para a gente? Eu vou tentar aqui, eu acho que eu consigo gerar um PDF dele. Tá, não consigo. Deixa eu tentar o PNG aqui. Bom, talvez se eu selecionar tudo. Ah, legal, legal. Tá, tem essa imagem aqui, eu vou colocar lá no Moodle. Tudo bem? Joia. Obrigada. Nada. Então, beleza, pessoal. Eu vou colocar a gravação assim que terminar também, ali no Moodle. Beleza? Até amanhã, então. Boa noite. Tchau.
Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.